Em 2016, eu tive uma gestação, né? E infelizmente eu sofri um aborto espontâneo, né? Não foi um aborto provocado, mas foi um processo muito dolorido. Eu estava com poucas semanas, mas eu cheguei a fazer o primeiro ultrassom com 8 semanas que a gente faz, que a gente consegue escutar o coraçãozinho do bebê. Então foi aquela emoção, gravamos. E dias depois, na mesma semana, eu tive um pequeno sangramento, enfim, aí fui até o hospital e fiz o meu exame, o de ultrassom, e o meu feto não estava mais crescendo, ele estava em processo de. Ao invés de ele estar crescendo, ele estava reduzindo, porque eu estava já em processo de abortamento, um abortamento espontâneo natural. E isso foi muito traumático para mim, né? Para mim, para o meu esposo, enfim. E é algo que afetou muito, assim, porque eu não tinha essa dimensão de. É como a Rose falou, a partir do momento que a gente faz um teste, aparece aqueles 2 risquinhos, nós já somos mãe. Né? E independente da situação ali, aquilo vai crescendo. Como era muito pequenininho, eu não sabia o sexo, eu não sabia, não cresceu, eu não sabia, não tinha nome, mas de qualquer forma foi algo muito difícil para a gente, assim, que eu lembro. Isso aconteceu no dia 25 de maio de 2016, e isso é para mim uma data de luto, né? Então, assim, hoje eu tenho um outro bebê, o Benjamin, que graças a Deus depois eu tive uma outra gestação saudável, eu consegui ter um filho, mas eu não considero ele o primogênito. É uma coisa estranha. É claro que ele é o primogênito para a sociedade, para as outras pessoas, mas eu sei que eu sou mãe de uma outra criança que eu não sei nem ao certo se era um menino ou uma menina, e que, de certa forma, não deixou de ser meu filho, não deixou de ter um pequeno momento de vida, quase que insignificante para alguns, talvez, mas que para mim tem tanto significado. E quando isso aconteceu, eu percebi que isso era muito comum. E de pessoas assim que eu não conhecia, que às vezes, assim, eu descobri até que pessoas da família, amigos próximos, falaram, não, mano, isso já aconteceu comigo também. E eu comecei a perceber que isso era extremamente comum e receber relatos de pessoas assim, sejam da igreja ou de círculos de amigos, de familiares, que disseram, não, eu também já tive uma experiência assim, assim, assado. Então, a gente percebe que isso é muito comum. Então, assim, é muito difícil, é algo que afeta muito a questão emocional. Então, é um tema que a gente não pode negligenciar, assim, né? É algo que afeta demais. Então, assim, eu tive essa experiência, Julie, eu fico pensando, eu tive essa experiência e eu fico pensando assim, que eu tinha todo esse suporte, essa rede de apoio, né? E eu fico pensando essas mães que não têm isso, quão difícil deve ser passar por isso solitariamente. E aí eu vejo que o papel da Serve é muito isso de acolher, é de dizer não, não, aí a Rose pode falar, mas de você não estar sozinho, porque é muito difícil, é muito doloroso, né? Então, muito, enfim, é só quem vivencia, sabe, né, assim, de traumas, de como que, uma cena que foi muito, assim, difícil para mim, foi o momento em que eu estava em processo de abortamento, e o médico, como eu estava de 10 semanas, eles não optaram pela curetagem, mas me disseram que eu expeliria naturalmente o embrião. E em determinado momento eu estava no hospital, na maternidade, e eu estava tomando Tramal, porque eu sentia muita dor, e uma mãe fazendo o cardiotoco, que é aquele exame que você fica ouvindo os batimentos. E foi uma cena assim de vida e morte muito intensa para mim, porque enquanto eu estava ali tomando a medicação para algo que já não existia mais, ela estava ali ouvindo as batidas do coração do filho. Então aquilo para mim me marcou muito.